nem haja algum profano ou impuro, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Esaú, pela sua escolha, ele perdeu esse direito, chorou amargamente, mas não teve lugar de arrependimento. Isso quer dizer o seguinte, que Esaú, ele se arrepende do que fez, mas ele não foi galardoado por esse arrependimento. Por quê? Porque Esaú se arrepende da consequência do que fez e não porque ele pecou contra Deus. Porque o direito de primogenitura era algo concedido por Deus para o primeiro filho e ele tinha rejeitado isso. A consequência, né, ele se arrepende, mas ele não se arrepende da decisão que ele tomou contra Deus, contra seu pai. Nós vamos ver isso bem claro nesse texto. Irmãos, então isso realmente teve consequências eternas para Esaú. Tendo feito essa escolha, a Bíblia então diz que um certo dia Isaac já era velho, né, chama os seus filhos. Antes disso, né, vamos ver aqui no versículo 34 do capítulo 26, ainda diz o seguinte: tendo Esaú 40 anos de idade, ele tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. A outra escolha desastrosa de Esaú foi em relação à sua esposa ou às suas esposas. Ele toma duas esposas da terra de Canaã, filhas de Et, filha dos Eteus. E era sabido, irmão, Abraão, aliás, tinha estabelecido, inclusive para o seu pai Isaac, e com certeza Isaac contou muitas vezes essa história ao seu filho, que agora os seus filhos já têm 40 anos, de onde a sua mãe veio. Olha, tua mãe é filha, né, é minha prima, ela é filha do irmão de Abraão, ela é descendente do irmão de Abraão. Eu fui lá, ele mandou o servo até lá e achou essa mulher bela e trouxe, porque a Rebeca era muito bonita, né? E então ele com certeza contou muitas vezes essa história, mas Esaú não quis saber. Ele tomou aos 40 anos duas mulheres daquela região e diz que ela se tornou em angústia, né? Em amargura de espírito para os seus pais. Mas Esaú, por essa decisão, ele demonstra desprezo à autoridade paterna e à orientação paterna. Uma outra escolha desastrosa em relação ao casamento que Esaú toma. Irmão, muito cuidado. Deus orienta-nos, né? A igreja orienta-nos. Teus pais com certeza têm orientado. Muito cuidado com as decisões em relação a com quem você vai se casar. Espera no Senhor. Questione se realmente é a pessoa certa, se esse é o rapaz ou se esta é a moça certa, os seus valores, como é que elas tratam seus pais, sua mãe ou seus pais, como é que ela é em casa, porque uma vez que você assumiu esse compromisso, a Bíblia diz que é para a vida toda e não tem arrependimento, é para até que a morte separe. Então leve isso em consideração, não despreze hoje porque o mundo está oferecendo, não, se não der certo, vai para outra. Irmão, com certeza não vai sair assim, sem consequência. Esaú toma essa decisão, casa com Etéias, e isso traz consequências desastrosas para os seus descendentes também. E aí, mais uma situação, aos 40 após, né, ele se casa e ele continua vivendo. Isaac vai envelhecendo e a Bíblia diz que ele perde a capacidade visual. Não sabemos qual o problema, mas ele perde, em um determinado momento. E ele chega para o seu filho mais velho, ele diz que Isaac já era velho e não podia enxergar mais. Ele fala assim, eu estou para morrer, eu não sei quando eu vou morrer. Meu filho, então você que é o mais velho, vá ao campo, faça uma caça daquelas que eu gosto, prepara um guisado e eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca escutou isso. E tendo escutado, né, puxa vida, ele vai ver, a bênção vai ser dada para o primogênito. Então ela monta uma estratégia com o seu filho, Jacó, engana o seu pai, e Jacó faz então um guisado com cabritos do próprio rebanho, muito mais fácil de apanhar e preparar, e vai até o seu pai coberto de pelos. E a Bíblia diz que Isaac não enxergava, mas ele ouvia que a voz não era bem a do seu filho. No entanto, Jacó afirma, eu sou teu filho. Ele então chega perto de mim. Lembra? Esaú era peludo. Então a mãe tinha preparado roupas especiais, luvas na mão, para que não viesse a perceber a falta de pelo do seu filho.
colocou nas mãos, no braço e no pescoço. E aí ele chega e fala, a voz, né, Isaac não enxergando, a voz é de Jacó, mas o cheiro, né, o pelo, as roupas é de Esaú. Então vem cá que eu vou te abençoar. E ele então abençoa com esta bênção. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, o Senhor abençoou, e que Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura de trigo e mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Que os que te amaldiçoaram sejam amaldiçoados, os que te abençoaram sejam abençoados. Ele transmite, ele transfere a bênção de Abraão que foi dada para ele, que era a bênção do primogênito, e ele transfere de maneira, ele foi enganado, para aquele que ele imaginava ser o seu primogênito. Deveria ser Esaú, mas Jacó, porque comprou, agora ele toma de direito, né, a bênção do pai, e ele passa então a receber o direito do primogênito. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece aqui, qual a lição que eu gostaria que nós tirássemos? Irmãos, cuidado com as nossas decisões, cuidado com a maneira como estão tratando valores eternos, valores espirituais. Muitas vezes, quando nós tratamos com só menos importância, isso vai ser realidade na nossa vida. Então tem muitos filhos hoje questionando em casa, não conheço o Deus do meu pai, por que na igreja? Ou eu queria que o meu pai fosse em casa assim como ele é na igreja, porque lá na igreja é aquele homem totalmente diferente. Que coisa triste, irmão, quando um homem só é compromissado com Deus, só é temente a Deus, só é íntimo de Deus quando vai à igreja. Em casa é totalmente outra pessoa, nos negócios são outras pessoas. Era o caso de Esaú. Ele não atentou para esses valores e aí ele tratou com leviandade. E aqui Jacó então é abençoado no lugar de Esaú. Gostaria de salientar a reação de Esaú quando sabe disso. Foi o texto que nós lemos. E tendo Jacó, então, tendo acabado Isaac de abençoar a Jacó, este saiu da sua presença e chegou Esaú, seu irmão, com a sua caçada. Também preparou uma comida deliciosa e trouxe ao seu pai. Levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho para que me abençoe. Mas Isaac então pergunta, quem então que veio aqui, trouxe a comida e eu abençoei? E ele então conclui que foi seu irmão Jacó. E aí ele reage a isso, né? Quando Esaú ouviu tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Só que o pai respondeu, eu já abençoei a teu irmão. E diz aqui que passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Irmão, tendo consciência de que ele tinha vendido e o seu irmão cobrou, né, a promessa que ele fez e o seu pai o abençoou, Esaú fica com profundo ódio no coração. Esaú escolheu odiar o seu irmão e permitiu o ódio no seu coração de tal maneira que a partir dali ele quer matar o seu irmão. E ele faz uma promessa clara, meu pai vai morrer logo, assim que meu pai morrer eu vou matar meu irmão. E isso também foi anunciado aos funcionários, e a mãe acabou ouvindo e então providencia para que o filho vá embora. Isso aconteceu, nós conhecemos bem a história. E aí nós vemos que Esaú tem uma outra oportunidade. Por quê? Como ele prometeu matar o irmão, a mãe fica desesperada. Puxa, eu vou perder os dois filhos, porque Esaú percebe que eu que me associei com Jacó para enganá-lo. E segundo, se ele matar o filho que eu amo, ficar sem nenhum filho, né? Você, uma mãe, não tem razão de ser. Então ela chega para o seu esposo e fala assim, olha, essas mulheres que Esaú conseguiu aqui, as duas filhas de Et, têm dado amargura para nós. Então não vou deixar que Jacó case com ela. Vamos falar para ele ir buscar uma mulher lá, né, junto com os meus parentes? E Isaac, coerente com aquilo que ele mesmo havia feito, o seu pai havia feito para ele, né, topou, e ele abençoa Jacó, ele confirma a bênção a Jacó e vai e manda-o para na região de Padã Arã para conseguir lá uma esposa. E aí vem o último texto que nós lemos, que vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que as esposas dele, né, trazia amargura ao coração da sua mãe, e vendo que Jacó obedeceu, então o que ele faz? Puxa vida, meu irmão recebeu a bênção, obedece meus pais, está indo para um lugar e eu aqui estou, meus pais não consideram as minhas esposas não têm ligação com os meus pais. Então ele vai tentando compensar isso e
casa-se com mais uma mulher. E quem é essa? A filha do seu tio Ismael. Lembra de Ismael? O filho de Abraão com a Agar, com a escrava egípcia, mas que tinha saído da linhagem abrâmica, da promessa. Então, mais uma vez, Esaú mostra falta de discernimento em relação àquilo que Deus estava fazendo através da linhagem de Sem, de Abraão e que deveria ser dele também. Ele despreza, ele não tem a visão completa da importância de pertencer ao povo de Deus, aos herdeiros da promessa. E ele então casa com Basemate, diz a palavra, Malate, desculpe, filha de Ismael, que era o seu tio. E ele traz mais uma mulher. Então, mais uma vez, Esaú tem a oportunidade de fazer uma escolha melhor, mas ele faz uma escolha desastrosa. Sem discernimento, sem sabedoria, sem pedir orientação de Deus. Meus irmãos, cuidado com isso na nossa vida hoje. Tem acontecido, às vezes acontece com situações que às vezes não são tão grande, importante, mas as mínimas coisas, peça a orientação de Deus, decida-se segundo essa orientação para que você possa vir a colher os frutos, né, com sabedoria dessas decisões. E por último, irmão, eu gostaria de falar o seguinte, que Esaú, em função de tudo isso, a Bíblia o chama de profano, aquele que desprezou. E aí, no final das contas, ele se arrepende, diz que derramou lágrimas de arrependimento. No entanto, não foi revertida a situação. Era muito tarde para Esaú. Irmão, não permita que qualquer situação para você seja muito tarde para vir a demonstrar arrependimento. Na realidade, o arrependimento de Esaú foi do que ele perdeu e não o que ele fez contra o seu pai, contra Deus. Nós podemos ver exatamente isso claramente. Ele se arrependeu, chorou amargamente por aquilo que ele perdeu. A primogenitura, a bênção do seu pai, né, o ódio das suas esposas em relação aos seus pais, mas tudo foi consequência das escolhas que ele fez. Não deixe para se arrepender, chorar amargamente muito tarde. Se você tem escolhas a fazer, peça a orientação de Deus, busque a orientação, ore, busque o Senhor e faça uma orientação segundo a palavra, segundo a orientação. Cuidado com o imediatismo, cuidado com os pratos de lentilhas que têm sido oferecidos para cada um de nós. E que você possa ser sábio nas decisões e que Deus abençoe, que possamos aprender com o lado negativo das escolhas de Esaú, possamos aprender a fazer escolhas cujas consequências sejam positivas para nós e para a nossa família. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia especial para você. Hoje à tarde nós temos o nosso culto, né, presencial às 5 horas e também online. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar buscando a sua orientação para as nossas vidas, para que sejamos uma bênção para nós, para as nossas famílias, para as pessoas que nos rodeiam. E que os nossos descendentes agradeçam a Deus pelo compromisso e a fidelidade, né, e a amizade que os seus antecessores, seus antepassados, avós, bisavós, tiveram com Deus. Ser tu uma bênção. Para Esaú, infelizmente, essa história começou e foi de mal a pior. Mas para Jacó, ele veio a ser chamado de Israel e o pai, né, da linhagem que vai chegar até Jesus e nos abençoa hoje. Então, somos abençoados em Israel, você e a tua família. Que você também seja uma bênção. Um abraço. Deus te abençoe.